Pessoal, então é o seguinte, na aula 2, falando sobre fluido refrigerante, aí nós vamos fazer algumas outras situações, que é o quê? O pessoal sempre me pergunta, como que é selecionado um fluido? Como é que eu sei que aquele fluido, ele foi escolhido, por que ele foi escolhido, por que aquele fluido está sendo utilizado nessa condição aqui? Mais uma vez, fluido refrigerante, ele é vamos falar assim, no caso, ele é o 5º componente dentro do nosso ciclo frigorífico. E se você fez tudo um ciclo frigorífico, bem calculado, bem projetado, bem ajustado, fez uma boa seleção de compressor, selecionou o condensador, dimensionou válvula de expansão eletrônica, colocou válvulas lá, evaporador, bem certinho, e aí colocou um fluido que não é de primeira qualidade. Pode ser que tudo que você fez anteriormente, você jogou no lixo. Se eu perguntasse para vocês fossem os profissionais da área e eu fosse o cliente de vocês e perguntasse para você o seguinte, como que você seleciona o fluido? O que você me responderia? Não adianta você ter um fluido que quando você precisar fazer a reposição, você nunca mais vai encontrar esse abençoado. Rapaz, ferrou. Você vai ter um problema muito sério. Então, olhe bem se você tem esse fluido fácil no mercado. Aspectos legais, que é o seguinte, esse fluido, por exemplo, eu não vou conseguir trabalhar no Brasil com um fluido R12. Ele não é permitido aqui. Ou em algumas condições de utilização, por exemplo, eu não vou conseguir trabalhar com fluidos que tenham um grau de toxicidade em ambientes que eu tenho pessoas. Tá? Então, isso é importante. Então, um comparativo de 3 fluidos. Eu fiz aqui um comparativo de 3 fluidos para vocês verem como que comporta um a um. Tá? Por exemplo, um sistema frigorífico evaporando a -10 com condensação a 45. Resfriado a 0 grau, evapora a -10 e condensa a 45. Então nós fizemos lá com 404, com 134A e com o nosso R22. E aí, quem que vai levar? Então nesse caso, olha só. Primeiro que eu vou ver, o que eu vou ver? Vamos falar daquilo que o pessoal conhece, né? Comida. Então eu sei que tem uns aí que comem quase 1 quilo de comida, né? Só que tem que ter um prato bom. Tem uns caras que chegam no buffet, quando o pratinho é pequeno, ele até desanima. O fluido refrigerante é isso. É você ter um potencial para você colocar quase que comida ali, mas ali é energia. Se o fluido for, imagina assim, tiver um comportamento pequeno, você não consegue colocar muito. Então imagina que esse fluido que nós estamos vendo aqui, que é qual fluido? 404. Então ele está dizendo o seguinte, olha, esse fluido, ele vazio, ele tem lá um potencial de vazio. Quando ele chega vazio, ele tem 273 kJ por quilo. Como se esse caminhão tivesse vazio. Isso aqui fosse a tara do caminhão ou a tara do prato que você vai comer lá. E aí você vai colocando comida. E aí no final deu 362 kJ por quilo. Quanto que colocou a mais? 88 kJ. Esses 88 kJ é o potencial que ele tem de absorver calor. E aonde que muda tudo? Se você compra um fluido adulterado, pode ser que essa tara que teria que ser 273, ela já vem com 200, já vem com 300. Quanto você vai conseguir colocar? Só 62. Ou seja, você vai ter que passar várias vezes para você conseguir absorver a mesma quantidade de energia. Por isso que às vezes você compra um fluido que ele é barato, só que no final das contas ele te dá um prejuízo muito grande, porque você tem que consumir muita energia. É igual aquele prato que você pegou que é pequeno, que em vez de você levar tudo num prato só, você vai ter que dar 10 viagens lá no buffet para comer a mesma quantidade. Eu estou falando assim nesse nível que eu sei que o pessoal vai entender melhor, né? Mais ou menos assim. Tá? Então assim nós vamos considerar qual é o fluido mais eficiente. Então imagina assim, numa condição de -10, ou para a gente chegar a 0 grau, o melhor fluido, sem dúvida, é o R22. Só que o nosso R22 ele está ameaçado de morte. Se o sistema for novo, então eu tenho que partir para qual fluido? Eu já tenho que ir para um fluido que já me dá essa condição de alternativa, então teria que ser o 134A. Outra coisa importante é a chamada relação de compressão. O que é isso? Pressão de baixa
pela pressão de alta, ou vice-versa, né? Você vai pegar a pressão que está na alta menos a pressão que está na baixa. Quanto menor essa taxa, mais eficiente é o meu sistema. Por quê? Porque o meu compressor, imagine que ele tem que pegar aqui o fluido e levar até lá em cima, olha, pegar daqui e levar lá em cima para comprimir. Quanto mais próximo eu tiver essas faixas, melhor é a minha eficiência. Então, nesse caso, olha só, o 404 tem 7,9. Olha o R22, ou melhor, 134A, né? Ficou só invertido aqui. 5,77, já é melhor do que o 404. E o R22, 4,87. Ou seja, nesse caso, o melhor ainda agora é o 134A, por questões de taxa de compressão. Bom, então eu comparei potencial frigorífico, que é a minha entalpia, estou falando entalpia, é energia, e eu comparei a pressão. O nosso gráfico aqui é o que? Pressão e a nossa entalpia. Então, ou seja, eu estou na entalpia, estou na pressão. Comparei entalpia, comparei pressão. Pressão, melhor. Comparação de pressão, relação de pressão, melhor 134A. Entalpia, melhor R22, mas nesse caso, no R22 está saindo 134A. Então, nesse caso, eu fico com o 134A. Por quê? Porque ele deu uma melhor eficiência na pressão e ficou em segundo na entalpia, só que ele não é um fluido que ainda está no mercado. O R22 está saindo. Entenderam por que às vezes a gente tem que selecionar um fluido de boa procedência para ter certeza? Porque às vezes você pega um fluido que acha que dá rendimento e ele não dá, porque ele não tem a composição lá que o fabricante diz que tem, tá? Pessoal, então, por esse treinamento nós encerramos. Agradeço a presença de todos. Sigam no Instagram, tá? Coloquem lá no Instagram. E se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição.